Olá pessoal, aqui é o professor Ney. Nós vamos agora falar um pouco sobre sensoriamento remoto. Vamos dar início ao capítulo 4 do seu livro Tecnologias Modernas Utilizadas pela Cartografia. Bem pessoal, o que é sensoriamento remoto? Sensoriamento remoto é uma ciência que tem como objetivo produzir e registrar informações do nosso planeta, onde essas informações são captadas por sensores distantes do solo. Esses sensores captam luz visível e outras formas de radiação, como a infravermelha e a micro-ondas, apresentada nessa imagem abaixo. Aqui, pessoal, nós podemos ver frequências extremamente baixas, frequências muito baixas, utilizadas pelos computadores, frequências de rádio, que são utilizadas, por exemplo, pelos aparelhos celulares, micro-ondas, radiação infravermelha, aqui o nosso espectro de luz visível, que nós conseguimos captar. Posteriormente, radiação ultravioleta, raio-x e raios gama. Por aí vai. O que dá para nós observarmos aqui? Que nessa vastidão desse espectro de luz, nós, seres humanos, só conseguimos captar uma pequena parcela. Dependendo do tipo de sensor que seja utilizado, ele vai poder captar uma outra gama de reflexo da luz, conseguindo observar, conseguindo obter dados que a nossa visão não conseguiria captar. Bem, pessoal, o sensoriamento remoto pode ser dividido em passivo e ativo. No passivo, a energia solar é refletida pela superfície da Terra, como onda de calor, que podem ser captadas por sensores de satélites e como ondas visíveis em cores. Ou seja, a radiação solar que é emitida pela nossa estrela, ela reflete nosso planeta Terra, posteriormente captada por um sensor, que aqui nesse exemplo tem um satélite, mas podem ser outros tipos de sensores. E posteriormente esse sensor ele vai emitir esses dados captados por ele para uma estação de tratamento, onde esses dados serão tratados, elaborados e estudados para formar os dados do geoprocessamento. No sensoriamento ativo, nós observamos que um radar ele emite sinais de micro-ondas. Esses sinais de micro-ondas refletem da Terra e voltam para esse radar. Esse radar vai fazer o estudo, vai fazer a identificação da variação desses sinais e posteriormente esses sinais serão emitidos para uma estação de tratamento, vai fazer a leitura e vai fazer o estudo desses dados de sensoriamento remoto. Vocês conseguem observar a diferença do ativo e do passivo? No caso do passivo, é utilizada uma fonte de energia externa, o Sol. E esse sensor vai captar o sinal que foi emitido por um objeto externo, o Sol. No caso do sensoramento ativo, o próprio sensor ele vai emitir o sinal, que será refletido pelo objeto em estudo, no caso aqui uma lavoura, e voltará para ele, que posteriormente será feito o estudo dos dados. Bem, pessoal, mas o que são sensores? Bem, sensores são qualquer objetos que consigam captar informações em forma de luz visível ou não visível. O nosso olho é um sensor. Não esse olho, pessoal? O nosso olho. Isso mesmo, esse olho. Nosso olho consegue captar luz visível. E assim identificamos o mundo ao nosso redor. Eita, pessoal? Nosso olho é um sensor, pois é. Você tem um sensor aí contigo e nem sabia, Pois é, meu povo, abra bem os olhos para o que vem por aí, que vocês estão captando muitas informações. Através da observação feita em nossos olhos, novas tecnologias foram pensadas. O homem desenvolveu a máquina fotográfica e pensou em uma forma de utilizá-la para o sensoriamento remoto.
Foi uma das primeiras máquinas fotográficas desenvolvidas, também chamadas de lambi-lambi. Mas o desenvolvimento da máquina fotográfica ela também teve que evoluir, porque essa máquina, como eu bem falei para vocês, chamada de lambi-lambi, ela não possibilitava um registro com maior exatidão. O homem teve que desenvolver novas máquinas para que se possa utilizar um sensoriamento remoto. Bem, pessoal, mas não essa ainda, né? Essa daí é mais moderna. Essa é uma máquina fotográfica já 4K, bem mais moderna. Foi algo parecido com essa máquina aí. Essa máquina era utilizada acoplada em outras tecnologias que posteriormente seriam utilizadas para a produção do sensoriamento remoto. Mas o homem então só faltava o quê? Pensar que tipo de tecnologia ele poderia utilizar com a máquina fotográfica. Onde eu iria acoplar esse equipamento tão inovador para conseguir produzir imagens aéreas do nosso planeta Terra? Então o homem pensou, meu povo, pensou, continuou pensando, pensou bastante, até que em determinado momento ele teve uma ideia. Por que não utilizar a nossa tecnologia tão atual da máquina fotográfica com uma outra tecnologia ou uma ferramenta não tão atual, mas que bem eficiente? Essa ferramenta, meu povo, essa tecnologia, os pombos, que até então eram muito utilizados como pombos correios para a entrega de mensagens, pensou então em se acoplar máquinas fotográficas no dorso do pombo, um pombo treinado que iria fazer um determinado voo e posteriormente essas imagens seriam analisadas para se produzir o sensoriamento remoto. Pois é, pessoal, e não é que deu certo? Como podemos observar nessa imagem, pombos ficaram registrando imagens aéreas. Mas calma, viu? Vinha novidade por aí. Novas tecnologias foram sendo pensadas, foram criadas. Mas não tão novas assim, né, meu povo? Essas tecnologias aí são bem recentes. O robô é uma coisa muito atual. Mas novas ainda foram pensadas. Isso mesmo. Pensou-se no balão. Mas não esse tipo de balão. Balão meteorológico. Os balões possibilitam a produção de imagens aéreas nunca vistas, devido à altitude que eles conseguem alcançar. Os balões, eles conseguem chegar a uma altitude de até 50 km na estratosfera, como nós podemos observar nessa imagem. Um pombo não consegue atingir 50 km. Contudo, novas tecnologias foram sendo desenvolvidas, como um avião. O avião possibilitava um voo mais controlado. Ele não conseguia atingir as altitudes que um balão atingia. Contudo, o voo do avião era mais controlado e possibilitava em 100% o retorno da máquina fotográfica. Porque o balão, quando ele atingia determinada altura, ele explodia. E com essa explosão, muitas vezes, as máquinas fotográficas eram perdidas. Observamos também, mais recente, os desenvolvimentos dos drones. Drone, que é uma palavra inglesa dada ao macho da abelha. Talvez esse equipamento possua esse nome devido ao barulho que fazem ao decolar e ao sobrevoar uma área. Bem, os aviões sobrevoam a área e geram uma série de imagens fotográficas. Vocês puderem observar, nesse localzinho ficaria afixada a máquina fotográfica, o avião iria fazer o sobrevoo em determinada região e ele sairia fazendo uma série de imagens fotográficas. Hoje os drones, eles ocupam
o espaço que até então era somente dos aviões, por diversos fatores, fatores econômicos, fatores de segurança, fatores de acessibilidade a locais onde um avião não conseguiria atingir. Em um drone, diferentemente do avião, em que o piloto e outros técnicos de imagem deveriam voar, somente uma pessoa muitas vezes fica a controlar esse equipamento no solo e ao mesmo tempo produzir as imagens que são controladas por geolocalização através do GPS. Bem, pessoal, o nome dessa técnica que se utiliza de imagens aéreas ou fotografias aéreas é chamada de aerofotogrametria, hoje também denominada de aerosensoriamento remoto. Essa técnica deve respeitar algumas regras, como a altitude controlada do avião, o plano de voo e a produção de imagens em pontos controlados. Se nós observarmos que a altitude desse avião ele tem que permanecer a mesma, e as imagens, as fotos, elas devem ser tiradas em determinados momentos, porque deve ocorrer uma sobreposição de imagens, certo? Então, no caso, a imagem que seria produzida dessas duas fotos, a imagem que seria utilizada dessas duas fotos, seria essa fruto da sobreposição. Com a retirada de demais fotos, nós iremos ter outras fotos e outras sobreposições e formaríamos uma imagem bem maior. Como nós podemos observar nessa imagem, aqui vemos o trajeto de voo de um avião na produção de imagens aerofotogramétricas, trajeto em forma de zigue-zague. Podemos observar também os pontos em vermelho, que seriam os locais onde seria dada a exposição das fotos, como também o exemplo de sobreposição na horizontal e sobreposição na vertical. Nessa imagem é apresentado um conjunto de imagens da aerofotogrametria, já sobrepostas e formando um mosaico onde se apresenta a área tridimensional. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por um período denominado Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética disputavam em vários setores, dentre eles o tecnológico. Nessa disputa tivemos o primeiro satélite colocado em órbita, que foi o Sputnik, da União Soviética. Nós tivemos o primeiro homem que conseguiu ficar em órbita, que foi Yuri Gagarin, também soviético. E tivemos também, agora dos Estados Unidos, a primeira viagem tripulada à Lua. Todas essas tecnologias desenvolvidas nesse momento marcaram a história do homem e ainda marcam. Muito do que nós utilizamos hoje foi pensado ou desenvolvido nesse período da Guerra Fria. Hoje, os satélites artificiais que percorrem a órbita da Terra executam várias funções, como registro de imagens para cartografia, registro de dados meteorológicos, transmissão de sinal de rádio, TV e até de internet. Também fazem parte do sistema de geoposicionamento global, também chamado de GPS, e diversas outras funções. Graças ao satélite, nós conseguimos imagens mais fiéis, imagens mais abrangentes no nosso planeta Terra. Hoje nós podemos dizer que quase que a totalidade do nosso planeta é observada pelos satélites. Satélites, como foi bem dito, têm diversas outras funções, que algumas delas nós veremos nas próximas aulas, como o sistema de geoposicionamento global. Tá certo, pessoal? Nós vamos ficando por aqui, viu, pessoal? Comenta lá, viu, pessoal? Porque o registro do que vocês assistiram essa aula vai ser através dos comentários. Não deixe de comentar. Um abraço, até mais.